Você acredita no mal? Não aquele que se vê nas manchetes ou nas telas de cinema, mas o mal invisível. Aquele que se esconde nas sombras, que sussurra no escuro, que se alimenta do medo. Muitos dizem que é superstição. Outros juram que é real. Mas há pessoas que não apenas acreditam, elas enfrentam. Essa é a história de um desses homens. Padre Benedito não era um padre comum, e esta definitivamente não é uma história qualquer. Neste vídeo você vai conhecer os relatos mais sombrios e verídicos sobre o exorcista brasileiro que dedicou sua vida a combater forças que a maioria das pessoas prefere ignorar. Ele não lutava apenas contra o pecado, mas contra entidades que, segundo testemunhas, pareciam sair das profundezas do inferno. Prepare-se para mergulhar em um universo de fé, coragem e batalhas espirituais, onde o que está em jogo é a própria alma. Vamos relatar fatos ocorridos no interior do Brasil, registrados por pessoas simples, mas marcadas para sempre pelo que presenciaram. E o mais assustador? Esses casos não são antigos nem esquecidos. Muitos ainda ecoam nos corredores frios da velha igreja de Santa Efigênia. Durante mais de uma década, Padre Benedito realizou dezenas de exorcismos, alguns relatados nos arquivos da diocese, outros guardados em silêncio absoluto por medo de retaliação espiritual. Ele enfrentou o inexplicável e pagou um preço alto por isso. Você vai descobrir como um simples rosário de madeira se tornou uma arma contra o mal, como um olhar pode penetrar a alma de um possuído, e como um homem sozinho enfrentou horrores que nem mesmo os mais preparados ousariam nomear. Ao final deste vídeo, você terá que tomar uma decisão. Vai continuar achando que tudo isso é só folclore? Ou vai admitir que existe algo lá, fora que desafia tudo o que conhecemos, agora? Feche a porta, abaixe as luzes e abra o coração, pois a jornada pelo mundo invisível de Padre Benedito começa agora. Mas para entender quem foi Padre Benedito, primeiro precisamos voltar no tempo, até o ano de 1972. Naquela época, a pequena cidade de Santa Efigênia, no interior de Minas Gerais, era como qualquer outra, pacata, religiosa, com moradores simples e muito devotos. A igreja era o coração da comunidade. Tudo acontecia ao redor dela: festas, batizados, casamentos e até os enterros. Foi nesse cenário tranquilo que ele chegou. Padre Benedito não falava muito. Alto, magro, sempre com os olhos atentos e um rosário escuro pendurado no pescoço. Seus passos eram firmes, mas silenciosos. Havia algo nele que misturava respeito e um certo medo. Não pelas palavras, mas pela presença. Seu olhar parecia ver além da carne, como se pudesse enxergar aquilo que ninguém mais via. No início, alguns diziam que ele era apenas reservado. Outros achavam que sua seriedade escondia algum trauma do passado, mas tudo mudou depois do primeiro caso. Helenice, uma jovem conhecida por sua alegria e fé, começou a mudar. De repente, passou a ter acessos de raiva. Gritava palavras em línguas estranhas, destruía objetos religiosos e se recusava a entrar na igreja. Seus pais, desesperados, buscaram ajuda médica. O diagnóstico? Surto psicótico. Mas algo não se encaixava. Durante uma visita, Padre Benedito entrou em silêncio no quarto da jovem. Ela estava amarrada, contorcendo-se e murmurando palavras incompreensíveis. Ao vê-lo, seus olhos se arregalaram. Ela sorriu de um jeito que ninguém havia visto antes, e o chamou pelo nome completo. Um nome que ele nunca revelava a ninguém. Ali, naquele instante, ele soube. Não era uma doença. Era uma possessão. Helenice foi o primeiro caso, mas não foi o único. Logo, outras situações começaram a surgir. Crianças com comportamento estranho, pessoas ouvindo vozes, objetos se movendo sozinhos, um frio sem explicação em determinados cômodos. Tudo começou a mudar, e no centro dessa mudança estava ele. Padre Benedito passou a se isolar cada vez mais. Jejuava por dias.
Estudava antigos textos em latim e, quando necessário, enfrentava o mal com coragem e fé inabalável. Foi nesse momento que a cidade entendeu. Aquele padre não veio apenas para rezar missas. Ele veio para lutar. Diante de uma realidade que desafiava a razão e a ciência, Padre Benedito adotou métodos que iam além do convencional. Ele compreendia que não bastava apenas rezar. Era preciso se preparar como um guerreiro, espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Foi aí que sua verdadeira missão ficou clara: combater o mal onde quer que ele se manifestasse. E como ele fazia isso? Seu ritual começava com o silêncio. Jejuava por dias antes de cada exorcismo. Fazia orações específicas em latim, aprendidas com um antigo mentor europeu, que também havia enfrentado forças do oculto. Utilizava sempre o mesmo crucifixo, um artefato antigo, herdado de um exorcista italiano, que, segundo ele, carregava séculos de fé concentrada. Em cada caso, Padre Benedito seguia 3 princípios. Discernimento espiritual. Nem todo comportamento estranho era possessão, e ele sabia disso. Antes de qualquer ação, investigava com calma, observava, conversava, e só agia quando tinha certeza. O poder do sagrado, a água benta, o sal exorcizado, o rosário feito à mão e o crucifixo antigo eram seus instrumentos de guerra. Mas, acima de tudo, ele confiava no poder da oração e da fé verdadeira. Coragem incondicional. Ele não recuava, mesmo quando os casos pareciam impossíveis. Mesmo quando sua saúde vacilava. Mesmo quando sentia que estava sendo vigiado por algo que não se via com os olhos. Essas foram suas armas. E foi assim, com disciplina e devoção, que Padre Benedito enfrentou dezenas de casos ao longo dos anos. Mas cada vitória tinha um custo. E com o tempo, o preço cobrado foi ficando cada vez mais alto. O primeiro caso, quando o inferno tocou a terra, Santa Efigênia era uma cidade pequena, pacata, onde todos se conheciam pelo nome. Mas tudo mudou numa manhã nublada de julho de 1973, quando os sinos da igreja tocaram fora do horário. Aquilo era um presságio, diriam mais tarde. A jovem Helenice, de apenas 19 anos, começou a apresentar comportamentos estranhos. Segundo a mãe, tudo começou com insônia e irritação. Depois vieram os sussurros durante a noite, os gritos repentinos e os olhares vazios. Em poucos dias, ela não era mais a mesma. Passou a se contorcer sem motivo, falava palavras em línguas que ninguém conhecia e recusava qualquer coisa sagrada. Água benta, crucifixo, até mesmo uma simples oração. O médico da cidade, cético, diagnosticou um surto psicótico grave. Mas quando ela quebrou uma cruz de madeira com as próprias mãos e cuspiu sangue no chão da sacristia, o padre soube. Aquilo era algo maior. Padre Benedito preparou-se. Durante 2 dias, jejuou e rezou. Visitou a família com um rosário na mão e olhos serenos. Ao ver Helenice, não teve dúvidas. Ela não está sozinha ali dentro, disse. O exorcismo foi marcado para o dia seguinte dentro da capela. Na noite do ritual, apenas 2 testemunhas foram autorizadas a permanecer no local. Uma freira experiente e um sacristão de confiança. Ao iniciar as orações em latim, o ambiente ficou pesado. As velas começaram a tremer embora não houvesse vento. Helenice urrava, seus olhos revirados. Ela dizia frases como: "Você não devia ter voltado, e eu conheço seu medo mais profundo." Detalhes da infância de Padre Benedito foram revelados com precisão. Ninguém sabia, só ele. Em determinado momento, uma das velas se apagou sozinha. O cheiro de enxofre tomou a capela. Mas o padre não recuou. Com o crucifixo erguido, gritou: "Exorcizo-te, imundíssimo spiritus. Eu te exorcizo, espírito impuro." A jovem teve uma convulsão e desmaiou. Silêncio. O primeiro caso havia terminado, mas aquilo foi só o começo. Dias depois,
uma criança da cidade começou a dizer que via o mesmo homem que estava dentro de Helenice. Outra mulher afirmava ouvir vozes mandando que se ferisse. Um agricultor viu sua casa inteira ser invadida por barulhos e objetos se movendo sozinhos. O mal havia sido expulso de um corpo, mas não da cidade. A guerra invisível. O peso de carregar o invisível. Após o caso de Helenice, Padre Benedito passou a ser visto com outros olhos. Já não era apenas o líder espiritual da cidade. Era um guerreiro. E como todo guerreiro, ele passou a viver em alerta constante. Os casos se multiplicaram. Crianças, antes brincalhonas, começaram a desenhar figuras sombrias e a murmurar nomes estranhos durante o sono. Uma professora ouviu uma de suas alunas falar com voz de adulto durante a aula, dizendo que a luz do padre será apagada. Os relatos eram tantos que o pequeno confessionário da igreja virou uma sala de escuta e acolhimento para famílias desesperadas. Padre Benedito já não dormia direito. Passou a manter um diário onde registrava os fenômenos, as palavras ouvidas, os símbolos desenhados nas paredes das casas afetadas. Jejuava com frequência e intensificou suas orações em latim. Em uma ocasião, enterrou medalhas de São Bento em pontos estratégicos da cidade, como forma de proteção. Em um dos episódios mais marcantes, um homem chamado Raimundo, conhecido pela sua força e ceticismo, chegou até a igreja sendo carregado por 2 irmãos. Seus olhos estavam completamente negros e ele ria de forma inumana. Ao ser deitado diante do altar, começou a se contorcer como uma serpente. Padre Benedito iniciou o ritual com o crucifixo herdado de um exorcista italiano, feito de prata e madeira escura, com inscrições em latim gravadas à mão. O ar parecia gelar à medida que o ritual avançava. A certa altura, Raimundo começou a sangrar pelas narinas e tentou morder o padre. Mas Benedito não recuou. Com firmeza continuou orando até que o homem, em um último grito, desmaiou. Quando acordou, chorava como uma criança e dizia não se lembrar de nada. Mas essas vitórias tinham um preço. Após esse exorcismo, Padre Benedito ficou 3 dias inconsciente. Foi encontrado na sacristia, com o crucifixo apertado nas mãos e o rosto pálido. A freira que cuidou dele dizia que seu corpo estava gelado, mas seus lábios ainda murmuravam palavras em latim durante o sono. A cada batalha vencida, ele parecia carregar cicatrizes invisíveis. Sua postura ficou mais curvada. O olhar antes penetrante passou a refletir um cansaço profundo. E mesmo assim, ele não parava. As pessoas começaram a notar coisas estranhas ao redor do padre. Corvos pousavam próximos à igreja, mesmo em dias de sol. O sino da capela tocava sozinho às vezes, sempre durante a madrugada. Uma vez, ao olhar pela janela do quarto, um fiel jurou ter visto uma figura encapuzada parada diante da porta da igreja, e ela desapareceu em um piscar de olhos. Apesar do medo e das marcas, Benedito permanecia firme. Nunca pediu ajuda. Nunca reclamou. Mas deixava claro: há coisas que só a fé pode enfrentar, e algumas delas não querem ser vencidas. O rosário de madeira escura que ele sempre carregava passou a apresentar rachaduras. O crucifixo herdado estava com a base lascada, e ainda assim, ele os usava como armas, como escudos, como símbolos de uma guerra que ninguém via, mas que ele vivia todos os dias. Ele entendia algo que poucos compreendiam, que o mal não se anuncia com gritos, mas com sussurros, que o verdadeiro perigo não está nos filmes, mas nos olhares vazios, nas palavras fora de lugar, nas sombras que surgem quando a luz vacila. E mesmo diante da escuridão crescente, ele se mantinha de pé. Até a noite em que tudo mudou. O preço final. Fé até o fim. Era uma noite abafada de 1985. O céu de Santa Efigênia estava coberto de nuvens densas, e um silêncio estranho pairava sobre a cidade. Na pequena igreja, a porta se abriu com força. 2 homens desesperados carregavam um jovem conhecido como Davi, que vinha apresentando um comportamento cada vez mais perturbador. Davi, antes calado e respeitoso, agora berrava com fúria.
Mordia os próprios braços. Falava com vozes diferentes e parecia saber detalhes íntimos da vida das pessoas ao redor. Os homens não sabiam mais o que fazer. O médico havia desistido. A família, sem opções, recorreu ao único que ainda enfrentava o que ninguém queria ver: Padre Benedito. O padre os recebeu em silêncio. Olhou nos olhos do jovem, que imediatamente parou de gritar e riu de forma sinistra. Chegou a sua hora, Benedito, disse com uma voz que não era humana. O padre apenas respondeu: A minha hora é a mesma de Cristo, a hora do sacrifício. Ele pediu que todos saíssem da igreja. Trancou as portas. Apagou as luzes. Acendeu apenas algumas velas no altar. Era por volta das 2 da madrugada. Durante as horas seguintes, gritos ecoaram pelas paredes de pedra. O sino da capela tocou sozinho, 3 vezes. Alguns moradores chegaram a ver a cruz do altar tremer, mas ninguém ousava entrar. Ninguém tinha a força que o padre carregava. Aquela batalha era dele. E então, o silêncio. Quando a porta foi finalmente arrombada por alguns fiéis ao amanhecer, encontraram o jovem Davi desacordado, deitado diante do altar. Estava calmo, respirando profundamente, como se tivesse renascido. O olhar era sereno, curado, mas o Padre Benedito jazia ajoelhado, com o rosto voltado para o altar, os braços cruzados sobre o peito e o crucifixo nas mãos. Estava morto, sem ferimentos, sem expressão de dor, apenas em paz. O médico constatou que o coração parou, mas ninguém conseguiu explicar por quê. Não havia sinal de esforço físico extremo, nem trauma aparente. Era como se o corpo tivesse simplesmente desligado, mas os fiéis sabiam. Ele havia dado tudo de si, até o último suspiro, pela fé, pela missão, pela proteção dos outros. Seu corpo foi enterrado, a pedido dele mesmo, no jardim da igreja. E ali nasceu um novo tipo de silêncio. Um silêncio respeitoso, quase sagrado. Dizem que à noite, uma leve luz azulada paira sobre seu túmulo. Alguns afirmam ouvir orações vindas do vento que passa entre as árvores, e outros garantem ter visto a silhueta de um homem com batina caminhando entre os bancos da nave, como se ainda estivesse ali, protegendo, vigiando. Padre Benedito se tornou mais do que um líder espiritual. Tornou-se um símbolo, um mártir da fé, um lembrete de que há batalhas que se travam na alma, e que nem todos os heróis usam armaduras. Alguns usam apenas um rosário, uma cruz e coragem. Essa história nos leva a refletir. Quantos de nós temos coragem de enfrentar o invisível? Quantos estariam dispostos a carregar uma missão tão pesada sem jamais recuar? Quantos escolheriam o sacrifício pelo bem do outro, mesmo quando ninguém acredita ou reconhece? A vida de Padre Benedito nos lembra que o mal não está apenas nos filmes. Ele se manifesta nos pequenos sinais ignorados, nas dores não compreendidas, nas vozes caladas pelo medo, mas também nos mostra que mesmo diante da escuridão mais densa, há aqueles que escolhem a luz. E mesmo que essa luz se apague, ela continua iluminando. Você acredita? Se você chegou até aqui, é porque algo nesta história mexeu com você. Talvez tenha sentido um arrepio. Talvez tenha lembrado de algo que viu, ouviu, ou simplesmente pressentiu. Porque, no fundo, todos nós já nos deparamos com o inexplicável. Uma sensação estranha. Um silêncio pesado. Um olhar que parecia ver além. A história de Padre Benedito é mais do que um relato assustador. É um convite à reflexão, sobre fé, sobre coragem, e sobre o que escolhemos acreditar. Por isso, agora eu te pergunto, você acredita em possessão? Ou prefere achar que tudo não passa de loucura, histeria, coincidência? Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta, você já viveu ou presenciou algo que não soube explicar? Ou conhece alguém que tenha passado por algo parecido? Seu relato pode ajudar outras pessoas que, assim como Helenice, Davi ou tantos outros, não sabem a quem recorrer.
E se você gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com quem se interessa por temas como este e não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda demais a manter esse tipo de conteúdo vivo e traz mais gente para essa comunidade que não tem medo de olhar para o invisível. Ah, e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vamos explorar outros relatos reais de exorcismos, aparições e fenômenos que desafiam a lógica. A fé pode mover montanhas, mas a dúvida pode abrir portas perigosas. O invisível não morre. A história de Padre Benedito, com suas batalhas invisíveis e sacrifícios silenciosos, nos ensina algo profundo. O mal não é apenas uma história contada em filmes de terror. Ele se manifesta de formas súbitas, nas pequenas coisas que preferimos ignorar. E por outro lado, a luz que enfrentou essas forças também não se apaga facilmente. Ele dedicou sua vida a proteger os outros do desconhecido, enfrentando forças que a maioria de nós nem sabe que existem. E mesmo após sua morte continua a inspirar. Talvez em alguns momentos, quando nos sentimos perdidos ou temerosos, possamos lembrar do seu sacrifício e nos perguntar: o que eu faria se estivesse no lugar dele? A vida nos desafia constantemente. Todos os dias lidamos com situações que nos tiram do caminho. Mas talvez, assim como o Padre Benedito, o maior valor esteja em escolher a missão, mesmo quando o preço é alto. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o que é realmente importante para nós. Às vezes, nossa maior batalha não está no que podemos ver ou tocar, mas no que está além da nossa compreensão. A fé, a coragem e a disposição de seguir em frente, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo ao nosso redor, são as forças que moldam nossas vidas. Então, da próxima vez que você se deparar com o inexplicável, ou com desafios que parecem maiores do que você pode suportar, lembre-se de Padre Benedito. Ele não recuou. E talvez você também não precise. A jornada é sua, a escolha também.